Menos. Tá bom. Bem, então hoje nós vamos continuar com o livro, né, Os Mensageiros, e nós vamos hoje falar dos capítulos 26, 27, 26, 27 e 28. Então, o primeiro capítulo, que é o 26, né, o que chama a atenção é o diálogo entre o Alfredo e o Alonso. Né? O Alfredo, acabando então, vocês lembram que na semana passada houve a palestra do mentor, né? E depois da palestra todo mundo começou a conversar num clima amoroso, num clima de ordem, né? E aí, isso é uma outra coisa que eu acho interessante no mundo espiritual. Todas essas palestras, todos esses encontros, sempre aparece uma menção ao céu, à música, às cores, à harmonia, né? E aqui não foi diferente, né? Ele fala que aquele clima é um clima de concórdia, tudo respirava ordem, compreensão, bondade e harmonia. Então, quando eu leio isso, né, eu começo a pensar no ambiente em que a gente frequenta, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, aonde for, né? Então eu acho que vale a pena a gente trazer isso para o nosso lar. Então, se nosso lar a gente pudesse cultivar no nosso lar a ordem, compreensão, bondade e harmonia, de uma certa forma a gente estaria trazendo esses climas que a gente costuma ver nos livros espíritas para dentro da nossa casa e da nossa vida, né? As coisas sempre são mais fáceis aí, né? E outra coisa, né, é que na hora que o André Luiz então se aproxima, que ele vê o diálogo entre o Alfredo e o Alonso, ele se aproxima para ver o que está acontecendo, né? Ele começa a perceber que o Alonso estava falando a respeito das notícias do mundo encarnado, porque o Alonso havia desencarnado recentemente, a esposa dele e os filhos estavam lá, estavam aqui, né? E aí ele queria saber das notícias e queria saber se o pedido dele de visita aos familiares havia sido considerado pelo Alfredo, né? Isso é outra coisa interessante, né? Os mentores, né, eles nunca dizem necessariamente nem não nem sim, né? Isso vale para qualquer coisa. Então, quando nós vamos fazer qualquer entrevista, às vezes a gente... nunca ninguém vai falar quem vai ganhar no quarto par. Vocês podem ficar tranquilos, nunca ninguém vai falar quem vai ganhar o jogo, nunca ninguém vai dizer nada. Então isso é uma coisa que é interessante para que nós saibamos com quem estamos falando. Então, se algum dia nós tivermos um diálogo numa casa espírita ou fora dela, e o mentor começar a falar, não, você tem que fazer tal coisa, tem que ir para tal lugar, desconfia da qualidade da transmissão, porque às vezes interferências acontecem, inclusive às vezes do próprio médium, né, que pode interferir. Então, dificilmente o mentor vai falar sim ou vai falar não, né? E o mentor aqui ele fala, pode ser, podemos considerar, né? Podemos considerar, cadê o mouse aqui? Podemos considerar, e aí ele diz, né, por que ele acha que pode não ser bom esse pedido do Alonso. O Alonso considera que recebe impressões, sensações, que ele está tentando se dedicar no mundo espiritual, que ele está tentando trabalhar no mundo espiritual, mas que às vezes ele se sente não rendendo o que poderia, ele se sente às vezes dividido, porque ele também se preocupa na situação que ele deixou a família, tal, né? E aí o mentor considera algumas coisas que eu acho que a gente tem que pensar, né? A primeira coisa é que ele falou assim, olha, primeiro, que nem sempre o que a gente acha que é, de fato é, né? E às vezes no mundo espiritual a gente tem uma visão muito melhor do que aqui enquanto nós estamos no dia a dia. Isso é importante, porque às vezes nós temos opiniões sobre, às vezes, familiares nossos queridos, filhos, esposas, né? E a gente tem aquela ideia fixa e às vezes não é assim, né?
e a gente acha que está fazendo bem, acha que está educando direito, acha que está sendo amoroso, acha que está sendo bom marido, bom pai, e às vezes nem sempre a gente é tão quanto a gente acha que é. Então, existe essa necessidade da visão da gente mesmo, né? Da nossa visão. E lá no mundo espiritual, o Alonso teria a condição de ter essa visão, né? Ele teria isso, mas às vezes você não está preparado para isso. Tem que ter um certo tempo de maturidade, um certo tempo de depuração do espírito, para ele poder começar a tomar ciência do que de fato é, né? Vocês lembram do André Luiz, né? O André Luiz, quando desencarnou, ficou um tempo no umbral, depois ele começou a trabalhar no nosso lar e tal, e aí quando ele volta para a residência dele, ele vê uma situação e ele não consegue lidar com aquilo. E aí o que ele acontece? Ele volta para o umbral. E isso foi um exemplo que o mentor deu para o Alonso a respeito de alguns trabalhadores da casa que foram visitar os parentes e não voltaram. Porque não conseguiram lidar com as emoções e as sensações que encontraram. A gente precisa estar muito maduro para isso. E essa madureza a gente não consegue assim tão fácil, né? É uma coisa que o tempo projeta. E aqui ele falou, né? Ele falou assim, puxa, mas eu estava com a minha esposa e de repente houve essa separação, né? E aí ele fala, olha, às vezes quando Deus separa é porque tem um benefício nisso. Às vezes as pessoas precisam um pouco mesmo se afastar um pouco da realidade para conseguir ficar consigo próprio, né? E o que a gente está vendo aqui, no fundo, o Alonso está com muita dificuldade de ficar só. Porque ele está tão acostumado naquela coisa do dia a dia, de prover os filhos, de ser o marido, tal, não sei o quê, que quando você é sacado dessa realidade e fica só, você não consegue. E essa é, no meu ponto de vista, uma das maiores lições do mundo espiritual. A gente precisa saber ficar só. Primeiro que ninguém está sozinho, né? Estamos cercados de espíritos, cercados de gente, mas às vezes a gente precisa se desvencilhar daqueles laços que nem sempre são os melhores, que às vezes a gente está acostumado a fazer com as pessoas, até para fazer laços melhores depois, né? Mas o Alonso estava com muita dificuldade de ficar sozinho. E o mentor falou para ele, falou, olha, considera, né? Considera que você trabalhar um pouco mais, você ainda não está preparado, né? Que você precisa, né? Você precisa evoluir um pouco mais, você precisa considerar um pouco mais para se preparar para depois voltar e reencontrar sua família, né? E ele fala aqui, né? Deus nos deixa sozinhos por vezes a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração, né? E aí a soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Quando a gente fica só, às vezes a gente consegue enxergar melhor o outro e enxergar melhor a situação. Quando a gente está muito no burburinho, às vezes a gente não consegue fazer essa distinção. E outra coisa interessante é que um mentor, ele sempre é sereno e firme. Na vida, seria bom que também, por vezes, quando nós falássemos com as pessoas, nós tivéssemos essa atitude serena, firme, né? Não nos deixássemos levar, às vezes, por emoções, né? Não que emoções não sejam boas, é lógico, nós somos espíritos, os espíritos sentem emoções. Mas uma coisa é sentir emoção, outra coisa é se deixar levar por ela. A hora que nós nos levamos por emoções, nós também passamos a ser agentes de sei lá o quê, de qualquer pensamento que se afina com aquela nossa emoção. Então o mentor, ele sempre tem aqui uma atitude serena. E hoje em dia é interessante, porque imagina, se o Alonso tivesse, se esse livro tivesse escrito agora, provavelmente ele ia querer passar um WhatsApp. Deixa eu passar um WhatsApp pelo menos. E às vezes a gente não está realmente
preparado. E aqui ele fala um ponto que é importantíssimo. Você pode desorganizar a sua mente. O que é desorganizar a mente? Quando a gente se envolve emotivamente numa situação, ou quando a gente não tem firmeza nas nossas crenças, nas nossas ações, na nossa fé, nós podemos nos deixar levar por coisas, às vezes, que não são assim tão valorosas, ou podemos levar por impressões primárias. E a nossa mente fica confusa, nós ficamos num turbilhonamento de ideias que vêm, ideias que vão, e nós vamos nos desalinhando e nos desorganizando. Então lembra que pensamento, ele é corrente, pensamento tem onda, pensamento tem comprimento, pensamento chega. Uma mente clara consegue projetar o pensamento organizado. Uma mente desorganizada se confunde, perde a clareza, julga precipitadamente, emite ondas, às vezes desordenadas e desorganizadas. E isso nos desestrutura. Enquanto nós somos espíritos encarnados, nós talvez não percebamos isso de uma forma tão clara, porque a carne, de uma certa forma, nos protege. Às vezes, nós podemos ter sintomas estranhos, tipo, não consigo dormir direito, minha digestão não está boa, não estou me sentindo bem, estou confuso. Mas quando nós não temos mais a carne, não temos mais a veste, o nosso espírito ele fica completamente perturbado. Emite ondas completamente desordenadas. E aí pode se perder, como foi o caso daqueles espíritos que foram visitar os seus parentes e não voltaram. Então, entrar em contato com as realidades que nos tocam é algo que para a gente é uma grande dificuldade no mundo espiritual. A gente tem que estar muito preparado. Porque hoje nós podemos sentir um monte de coisas, mas nem sempre a gente sabe exatamente o que está passando pela cabeça, às vezes do nosso melhor amigo, às vezes do nosso filho, às vezes até do nosso parceiro ou parceira. E no mundo espiritual não tem amarras. O que um pensa, logo emite. E está tudo claro. Então, exige muito preparo. Exige muito preparo. Mas é importante que vocês considerem que no mundo espiritual nós vamos estar sozinhos com o nosso interior, com aquilo que nos é particular. Imagina você estar com você mesmo o dia inteiro e não ter que trabalhar, não ter que tomar, não ter que dirigir, não tem que almoçar, não tem que jantar, não tem que escovar o dente, não tem que escolher roupa, não tem que fazer nada. Imagina estar você com você mesmo o tempo todo sem ter nada para fazer. Só você e você. Você e os seus pensamentos. Você e as suas emoções. Não é fácil. É muito difícil. E aí a gente tem vontade de voltar para o nosso mundo. Só que a gente não vai. Então, antes de nos reencontrarmos com os nossos entes queridos, a gente tem que aprender a ficar só. E a gente nem sempre está preparado. E aí, depois do mentor fazer todas essas considerações, né, o próprio Alonso confessa então que é melhor ele retirar o pedido. Porque ele não sabe o que vai encontrar no seu domicílio e não sabe se ele vai conseguir lidar com isso. E pelo que é descrito aqui no capítulo, né, as coisas ali não estão fáceis. Os filhos estão chorosos, a ex-esposa também parece perdida, né, mas cada um tem que ter o seu tempo de lição. Nós, às vezes, numa atitude paterna, temos a vontade de querer acudir os nossos filhos, de querer cuidar do nosso parceiro ou da nossa parceira. Mas faz parte do aprendizado também eles tomarem as rédeas da vida. É importante que eles aprendam.
E isso a gente tem que fazer já quando está encarnado, não precisa esperar desencarnar para perceber isso. Então, cuidado quando a gente pode estar mimando os filhos em excesso, ou largando eles em excesso. Tem que ter a medida correta. E os filhos, a esposa, são patrimônios de Deus. A gente acha que são nossos, né? Não são. Estão sob a nossa tutela temporariamente. Nós somos todos espíritos. E é difícil para isso. Só que antes de passar para o próximo capítulo, para não ficar muito pesado, vou contar um caso. Esse é um caso real. Eu tinha um amigo, né, que é um senhor israelita, que se converteu ao espiritismo porque ele teve uma doença, e aí o Chico acabou curando ele lá, né? E ele era um cara brilhante, um engenheiro assim, de mão cheia. E ele já tinha conhecimento espírita o suficiente para chegar para o mentor uma vez e saber que ele não devia fazer certas perguntas. Mas ele tinha uma vez uma oferta para 2 empregos. E os 2 eram relativamente bons, mas ele queria ir para o emprego A. Estava doidinho para ir para o emprego A. Mas aí ele resolveu conversar com o mentor estava com o espírito, enfim, estava o mentor ali encarnado no médium, e ele falou assim: eu vou para o emprego A, no emprego B. E para surpresa dele, o mentor não titubeou. Você vai para o B. Ele disse: ué, então, você vai para o B. Aí ele falou: bom, né? E foi. Aí no primeiro dia de trabalho dele, ele começou a entender como funcionava, tal. Logo ele descobriu um erro estrutural num prédio. E aí ele chamou a atenção do pessoal e falou: eu tenho um erro aqui, se a gente construir isso aqui vai cair. Né? O pessoal: nossa, é verdade e tal. E como ele era muito bom engenheiro, ele conseguiu então demover o pessoal, corrigiu a planta e tal, e aí ele conseguiu fazer com que o prédio fosse erguido de forma correta. Mas deu 2 meses, o pessoal do emprego A falou assim: não, a gente quer você mesmo, aumentou a oferta, e aí ele foi porque ele entendeu o que ele tinha que fazer lá no B. Então, às vezes, quando isso acontece, a gente tem que considerar essa possibilidade. Bom, tudo bem com esse capítulo? Podemos ir em frente? Aí, né, eles ainda estavam ali nos entretenimentos com o administrador, né, que era o Alfredo, quando de repente entra um outro espírito com uma face de um transtornado, né, um sujeito absolutamente transtornado, e parecia irritado, parecia, né, ele falou, parecia um louco, né? Mas aí o Aniceto, né, que era o mentor, se aproximou e cumprimentou o espírito e falou: como vai, Paulo? Né? E aí Paulo, né, falou assim: olha, tem sentido melhoras, né? E aí ele fala assim: sim, tá indo, né? Eu tô melhorando, né? Mas graças a Deus quase não saía, né? Então, assim, é interessante isso, né? Às vezes algumas pessoas têm dificuldades, né? Tem uma certa trava de fazer um agradecimento espontâneo a Deus, ou falar, né, de Jesus, né? Isso não é provavelmente o nosso caso, mas assim, quando você conversa com as pessoas não é uma coisa espontânea, parece que é uma coisa meio... E ele deu aquelas gaguejadas e falou: graças a Deus, né? E aí o André Luiz ficou olhando, né, o espírito, né, e aí ele tinha acabado de vir daquela galeria onde tinham aqueles 2.000 espíritos na fase modificada, né, e o mentor falou assim: tá vendo, esse é um espírito que já está numa outra fase, por isso que ele está aqui, né, por isso que ele já está, ele não está naquela fase do adormecimento, ele já passou por uma fase, já está numa fase onde ele consegue chorar, onde ele consegue expressar os seus sentimentos, já consegue ter percepção da dor. E por que isso é importante? Porque assim, a pior coisa que
pode acontecer para qualquer um de nós, encarnados ou desencarnados, é nós mantermos a nossa rigidez. Não, eu não faço isso. Não, isso não é comigo. Imagina, né? Se nós mantivermos essa rigidez, nós vamos enxergar aquilo que de fato queremos, e não é o que de fato é real. Então é importante que nós tenhamos flexibilidade em caráter. Então quando alguém vier falar alguma coisa para a gente, olha, você foi delicado com fulano, né? Em vez da gente falar, não, imagina, fulano que não pode ouvir uma verdade, né? A gente fala, bom, será que eu fui mesmo? A gente tem que dar esse tempo. Porque senão nós vamos ficar iguais esses espíritos que estão numa fase que o Paulo já passou, que é uma fase de falar, não, eu não fiz isso, nós vamos estar nos enganando. E a gente pode ficar se enganando por séculos. Encarnação por encarnação a gente vai se enganando. Mas o Paulo já tinha passado dessa fase. Ele já estava chorando, ele já estava percebendo que alguma coisa ali havia acontecido. Então, ele aqui, o Aniceto fala, né? É necessário reconhecermos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de regeneração. E Paulo é um doente a caminho da melhora positiva. E aí o André, né, como mentor, usa um recurso que é muito comum no mundo espiritual, que é a tela mental. A tela mental, ela projeta, né, o interior do espírito, né, o que se passa no interior do espírito, e pode projetar, inclusive, outras vivências e outras encarnações. Né? E a tela mental, para acessar a tela mental, os mentores costumam estimular o lobo frontal. Tá? No lobo frontal fica boa parte das nossas recordações. Boa parte da nossa vida espiritual também se situa no lobo frontal. Não só no pineal, mas também no lobo frontal. Tá? No lobo frontal está parte da nossa capacidade decisória, da nossa capacidade de julgar e tomar atitudes. Então, frequentemente, no mundo espiritual, a imposição de mãos na fronte do espírito faz com que ele relembre essas atitudes e uma vez que o André Luiz tenha a permissão para isso, ele pode ver o que aconteceu. Né? E nessa tela mental, né, ele começou a perceber que havia muitas perturbações, muitos espíritos em desespero, senhoras que foram enganadas, foram ludibriadas, traídas pelo Paulo. Né? E ele viu ali a Ismênia e o Alfredo como sendo também participantes dos episódios da tela mental do Paulo. Né? E aí ele começou a ficar intrigado, o que está fazendo a Ismênia aqui e o Alfredo, né? Nessa tela mental do Paulo. Né? E aí o mentor falou que realmente Paulo havia sido o espírito que havia traído, né? Causado a traição e finalmente desorganizou todo o lar do Alfredo, da Ismênia, ele foi agente de toda aquela traição da trama do livro. Né? E ele havia feito isso em outras situações. Porque o espírito, quando ele muitas vezes incide num determinado viés de comportamento errático, ele mantém esse comportamento, né? Até que em algum momento ele decide mudar. Mas enquanto isso ele tende a repetir. E ele repetiu várias vezes. E todas estas participantes, todos esses personagens estavam habitando o mundo interior do Paulo. E isso causava nele muito desespero, né, e muita culpa. Né? E aí é aquilo que eu estava falando. Né? Nós vivemos o nosso mundo interior. A gente pode gostar de determinada aparência, pode gostar de determinados adereços no nosso corpo, determinados objetos, mas a gente vive o nosso mundo espiritual. Nós vivemos o que está dentro de nós. E aquilo para a gente
é uma grande verdade, é uma verdade imutável, até que nós decidamos realmente olhar um pouco para fora e avaliar a situação melhor. Por quê? Porque o Paulo estava todo enovelado aí na culpa, na autopunição, no desespero, e para ele, tanto o Ismênia quanto o Alfredo ainda estavam cobrando dele todas as dívidas. Ainda estavam perseguindo a ele. Só que isso não era mais verdade. Ismênia já tinha perdoado ele há muito tempo. E o próprio Alfredo também já tinha perdoado ele há muito tempo. Alfredo também passou por todas as fases de revolta, raiva, mas aí ele percebeu que ele teria que mudar. Por quê? Porque ele queria ver a Ismália. E para ele conseguir atingir a Ismália, ele teria que fazer a reforma íntima dele. E fazia parte da reforma íntima dele perdoar o Paulo. Então, na hora que ele perdoou o Paulo para subir um degrau, ele conseguiu se desvencilhar disso. Mas o Paulo ainda via o Alfredo como algoz, como alguém que ainda ele tinha que reparar. E isso pode acontecer no nosso mundo interior. Se a gente não parar para pensar, e não parar para se sentir, e não parar para pensar as situações e sentir as situações, a gente pode viver internamente com sensações e emoções que já não existem mais. Exemplo, você às vezes teve um problema familiar. Sei lá, teve algum entrevero com alguém da família. E desde então você ficou anos sem falar com essa pessoa. Né? Isso não acontece, né? Isso acontece em e você fica com aquela impressão da pessoa. Quando você vai encontrar com a pessoa, às vezes está cheio de dedos. Né? Porque de repente, sei lá, alguém, não sei quem aí, acha que machucou alguém. Mas às vezes a pessoa já mudou. Já está no outro problema. Para ela já tanto faz como tanto fez. Mas a gente carrega aquilo dentro da gente ainda. E a pessoa não está nem mais aí. Já está, mas quem que parou no tempo? Nós. Tem um ditado que fala assim: se você acha que você não gosta do nome Pedro, você odeia o nome Pedro, o melhor mundo para você viver é um mundo onde o primeiro Pedro não tenha nascido. Você concorda? Só que se você for para lá, você vai no passado, você vai ver lá no passado, sendo que o primeiro Pedro ainda vai nascer. Então é bom você começar a gostar do nome Pedro, porque ele não vai ter jeito. Então, às vezes nós ficamos presos em emoções e sentimentos que já não cabem mais. Já não cabem mais. Isso serve para tudo. Né? Para fatos antigos, para brigas familiares, para desavenças no trabalho. Né? Que nem aquela pessoa que chega para você e fala assim: não, olha, eu perdoei, tá? Eu te perdoei por aquilo que você fez há 10 anos. Mas eu não esqueci. Então, isso também é comum. Então, o que acontece? Enquanto o Paulo não abrir o olho e não perceber que quem foi pegá-lo e resgatá-lo foi o Alfredo, enquanto ele não tiver essa visão, ele vai continuar no mundo dele. Então, enquanto nós não voltarmos na nossa vida pessoal, pensarmos em todos aqueles que nós, de alguma forma, temos alguma pendência, alguma querela, ou algum senão, se nós não buscarmos refrigerar, reoxigenar os nossos pensamentos e as nossas emoções, nós vamos ficar presos lá. Às vezes o sujeito já andou, mas a gente está lá, está preso. E é o que aconteceu com o Paulo. Então agora, né, o Paulo ele vai ter aí toda a possibilidade de refazer os caminhos dele. Só que como é que ele vai refazer o caminho dele? Ele vai reencarnar. Porque ele está num ponto em que no mundo espiritual, do jeito que ele está, ele não vai conseguir ter essa visão, ele não vai conseguir ter essa vivência, essa capacidade de enxergar as situações, porque a dor dele é muito forte.
às vezes a gente não está preparado para encarar isso, e ele não está. Se ele encarar isso, ele desestrutura. Então o que acontece? Ele vai ter que voltar para cá, para a Terra, vai ter que reviver a experiência do útero, vai ter que reviver a experiência do amor de mãe, né? Que a Ismália se prontificou, né? E vai reviver de novo as experiências com os espíritos que se prontificaram a voltar para ajudá-lo. Porque senão ele não vai conseguir dar este passo além. Como também no André Luiz, a mãe do André Luiz também se prontifica a voltar para ter o ex-marido dela no seio familiar dela e para ter aquelas duas amantes do pai do André Luiz como filhas. Imagina a briga. Então, essa reengenharia do laboratório aqui na Terra é comum. E isso não acontece só em nível espiritual, não. Isso está acontecendo aqui toda hora. Isso é o dia a dia. Então, assim, é importante que nós saibamos que todo espírito que percebe, por mais dor que tenha, ele já saiu da estaca zero. Ele já está no caminho de evolução. Já saiu do imobilismo. Mas, às vezes, não tem condição ainda, porque esse é um processo demorado. São várias e várias encarnações para desfazer, às vezes, um módulo operante. O que não quer dizer que ele não encarne e não vai acontecer de novo alguns probleminhas. Faz parte. E todos sabemos disso. Né? Vide Paulo Estevão. Né? Quem é que foi cuidar do Paulo? Quem é que estava lá cuidando do Paulo? Estevão. E Abigail também. Exemplos assim no mundo espiritual estão notados. Porque na hora que você percebe que é um irmão seu. Por mais que ele tenha feito. E que a justiça é divina. A justiça não é nossa. Todo mundo que trabalha em trabalho de desobsessão, né, que tem a oportunidade de falar com o espírito obsessor, a primeira coisa é, olha, eu quero fazer justiça com a minha mão, você não sabe quem está lá, tal. Eu falei, não vai fazer nada, a justiça é divina. E aí, na hora que você fala para ele, fala assim, mas e você? Vamos falar de você. Não, eu não quero falar de você, não, vamos falar de você. E aí sempre aparece alguém ali, né? Alguma mãe, alguma coisa para dar uma ajuda, né? Aí é uma coisa. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Então, tá bom. Bom, agora nós vamos para o capítulo 28. Né? Aqui só uma coisa interessante, que foi a trilha que o Alfredo percorreu. Né? A primeira coisa que ele teve que fazer com o Paulo é começar a buscar uma reconciliação. Ele começou a chegar para o Paulo e falou, olha, eu quero ser seu amigo, eu quero me reconciliar com você. Depois ele teve uma atitude para com o Paulo de caridade. Olha, eu estou aqui porque eu quero oferecer, quero te ajudar. Depois ele resolveu se entender então com o Paulo. Olha, aconteceu isso. Depois ele teve piedade. Depois ele teve simpatia pelo Paulo. Depois ele desenvolveu a fraternidade. E aí é o amor sublime. Então, todas essas fases foram percorridas pelo Alfredo. Então não é que ele chegou assim e falou, vamos dar as mãos, tudo bem, você torce do Corinthians, eu torço do Cruzeiro e tal. Houve toda uma estratégia de aproximação. Da mesma forma que o processo de evolução passa primeiro pelo reconhecimento do que o Paulo fez. O Paulo reconhece o que ele fez. Depois o Paulo tem duas opções. Ou ele pode entrar na culpa e não sair dela. E aí ele vai ficar, meia culpa, eu sou culpado, eu errei, Deus me perdoe, eu errei, ele não vai sair disso. Ou ele pode ir para o arrependimento. Fala, eu errei, eu estou arrependido. Portanto, eu quero
me reparar. Eu quero a reparação. E na reparação ele busca então a regeneração. Então, se ficar na culpa, ele não vai andar. Então, toda vez que a gente... Veja, aqui provavelmente todo mundo tem alguma coisa no qual talvez se sinta culpado. Se a gente ficar lá, ai, mas se eu tivesse naquele dia feito diferente, ai, mas se eu tivesse... Não vai acontecer nada. Errou? Errou. Acontece com todo mundo, nós estamos aqui encarnados, ninguém aqui é anjo, ninguém aqui toca harpa. Errou? Errou. Quero reparar. Tocar harpa foi boa, doutor. Foi boa. Essa tirei do fundo do alto. Então, assim, eu quero reparar. Se ficar na culpa, só vai se afundar mais. Porque aí vai arranjar mais 10 obsessores que também estão culpados, vai formar uma orquestra. Aqui tocamos culpa. Na culpa você não anda. Como ficar na mágoa? O que é mágoa? Mágoa é água parada. Má água. Toda água parada é má água. Então você vai ficar parado na mágoa. Não é melhor ser cachoeira? Vamos usar água lá. Então, culpa excessiva não leva a lugar nenhum. Então, o Paulo, da mesma forma que o Fredo teve essa trilha, o Paulo vai ter a trilha dele, que é sair da culpa, reconhecer e pedir a regeneração e a reparação. E aí ele vai aceitar de bom grado a prova. Vai entender que a prova não é castigo. A prova é processo. Tudo bem? Então, o último capítulo de hoje, vida social. Né? Isso é legal, porque a gente acha que no mundo espiritual não tem vida social. Né? Mas tem vida social, tem visita. Né? Eu não acho que tem bolo de fubá e café, mas tudo bem. E aí, então, na colônia, eles se abraçam todos, porque eles vão receber a visita da família Bacelar. Qual é a primeira coisa que chama a atenção do André Luiz nessa família? É que lá, eles não precisam perder tempo com aquele verniz que a gente perde aqui. Mas, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Não, bonita roupa, essa sua, hein? Carro bonito, né? Essas coisas que a gente faz aqui, não precisa. Lá eles são espíritos. Então eles vibram, e a pessoa percebe a vibração, não precisa dessa cerimônia que a gente faz aqui. É direto. Né? Outra coisa, né, é que aí eles começam a conversar, e aí o Bacelar sabe que eles são médicos, né, o André e o Vicente, e começa a comparar um pouco do que ele faz, né, com a medicina. Né? Fala assim, olha, vocês são médicos, né? Mas aqui é igual, as pessoas não fazem a prevenção, eles esperam a doença para depois nos chamar. Né? Eles não fazem a prevenção do mundo espiritual, não fazem a profilaxia no mundo espiritual. Né? Eles preferem ter a doença, depois na hora que tem a doença eles querem um remédio rápido. Né? Aqui a gente é igual. Né? Só que lá eles não gostam do remédio, né? Mas tem que aceitar que, eventualmente, as soluções dos problemas não vão ser rápidas, que as pessoas precisam mudar o seu comportamento. Como a gente aqui na Terra precisa mudar o comportamento. Então, se ficar diabético, a gente tem remédio para diabetes, mas a dieta é quem tem que fazer, não sei. Quando a gente tem um problema de pressão, pode comer sal. Então, essas atitudes reparadoras, nem sempre nós temos a fim de fazer. A gente quer um remédio, né? Quer um remédio rápido. Né? E ele está contando, então, como é que ele pode fazer para interferir, né, o Bacelar, como é que ele pode fazer para interferir nesses espíritos que necessitam de ajuda, qual ele quer ajudar. Então, como é que ele começa? Preparação do campo mental. Então ele começa toda uma preparação no campo do espírito, falando, olha, quem sabe, né? Pensa bem, né? Se esteja disposto a considerar isto, por que você não pensa nessa questão? Né? Para quê? Para que esse preparo do campo mental comece a promover pensamentos novos. Né? Que é o que a gente faz, quando a gente vê alguém lá que está incorrendo no erro, né? O fulano está assim, crente de que a solução é determinada atitude, a gente fala, não, pensa bem, calma, olha, considera isso, pensa naquilo, quem sabe não aconteceu isso. Aí o que acontece? A pessoa para, sai daquele raciocínio automático,
compara ele, não sei o que, mas quem sabe, né? Vai que fulano está certo, né? Nessa hora, abriu a janela. Nessa hora, você se desvestiu da sua armadura. E aí começa o pensamento novo. E aí você plantou a sementinha. Sabe a parábola do semeador? Você vai semear, você vai jogar a semente. Se o terreno não tiver fértil, não vai acontecer nada. Às vezes, brota uma sementinha de nada, mas não vinga. Até que um dia, vinga. Então, o Bacelar estava aqui falando que o trabalho dele é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de dia a dia. Prepara o terreno. Aí o Vicente e tal, o André falou, bom, tudo bem, mas pelo menos a família ajuda, né? Falou, não, ajuda na medicina. Né? Na medicina, às vezes, tem sempre um familiar que ajuda, tal. Aqui não. Aqui ele falou que a cooperação, às vezes, é pior. Então, às vezes, além de não ajudar, atrapalha. Então, tem sempre alguém que pode atrapalhar a questão. E aí, eles ficam considerando, né, essas semelhanças entre a vida, entre a atitude do Bacelar, a atitude esclarecedora do Bacelar, e ele fala do comportamento das pessoas, que às vezes, né, as pessoas não se ajudam porque quando tem um caminho difícil, as pessoas reclamam, só vêm as dificuldades, mas o caminho difícil é a saída. Às vezes, quando não tem um terreno arenoso, as pessoas reclamam, mas às vezes é ali que a coisa tem que acontecer. E é o tal do remédio amargo que ninguém quer. Né? E aí o capítulo termina, né? Quando as filhas do Bacelar, as duas jovens, foram levá-lo para outra dependência da casa. Né? E o Bacelar realmente deixa para a gente a história do desculpismo, né? Que eu acho que é outra coisa que chama a atenção nesse capítulo. Né? Quando as pessoas falam, vamos trabalhar, não, hoje estou cansado, não, hoje está frio, não, hoje está quente, hoje não sei o quê, né? Que é o desculpismo. Que a gente também acaba, de alguma forma, às vezes, lançando. Então, se nós queremos ajudar aqueles que nos querem ajudar, e creio, todos nós temos muita gente querendo ajudar a gente, né? Precisamos mudar a nossa atitude mental. Dando um repasse, então, em tudo que a gente aprendeu aí, tentando juntar esses 3 capítulos, primeira coisa, nós vivemos o nosso mundo interior. A gente pode se distrair aqui na Terra, pensando no que vai comer amanhã, se o nosso time vai ganhar, mas a gente vive o nosso mundo interior. É com ele que a gente está casado, é com ele que a gente vai aprender a viver no mundo espiritual. Então é importante aprender a ficar só e sentir-se bem com isso, a companhia de Jesus, nosso Pai, e de Deus. Não precisa de mais ninguém. Quem vier, ótimo. Mas se não vier mais ninguém, não precisa de mais ninguém mesmo. É importante que tenhamos harmonia, que cuidemos da nossa paz no nosso ambiente interior, porque é com ele que a gente vai ficar. E que nós estejamos disponíveis e dispostos a ir reformatando o nosso pensamento, fazendo a nossa reforma íntima, para facilitar a vida daqueles que querem facilitar a nossa vida, ao invés de prejudicar a nós mesmos. Né? Então eu acho que esse é o aprendizado desses 3 capítulos, né? O livro ainda vai continuar. E hoje eu fico por aqui. Bom, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, alguma angústia? Angústia tem, né? Não, deixa o pessoal falar. Estou quietinho hoje.